Olá pessoal, olha aí meu canal no YouTube. Vamos falar hoje o que é fotografia no cinema. O que é uma boa fotografia? Geralmente a gente fala, nossa, o filme é bom demais, tem uma fotografia. Primeira coisa que você deve saber, tecnicamente fotografia no cinema hoje, quase todos os filmes são iguais, porque os equipamentos são extraordinários, se investe muito dinheiro em equipamento, então isso é um primeiro aspecto. Agora, quando se fala aí sim do estilo da fotografia, aí as coisas mudam, porque uma fotografia num filme ou numa série pode arrebentar com o filme, ou pode exaltar um filme. Então olha bem, no geral, uma fotografia é boa quando ela consegue iluminar bem os personagens principais, principalmente no cinema narrativo clássico, hollywoodiano, que a gente chama, numa telenovela. Os atores estão aparecendo bem, estão bem iluminados, na sua textura, ali na composição, tá ok, não é? Mas aí isso é só um preâmbulo, só início. Porque olha bem, o que você tem que estar atento é que ao longo da história do cinema, a fotografia é tão fundamental que ela é que vai, de uma certa forma, junto com a música, óbvio, com direção, com atores, mas ela que vai dando o tom das mudanças, os equipamentos vão melhorando e assim por diante. Por exemplo, entre os anos 30 e 50 em Hollywood, a ideia da iluminação era uma iluminação muito clara, para dar transparência, para mostrar claramente os atores, fazer aqueles closes nos astros, que Hollywood dependia muito daquelas estrelas, de Marilyn Monroe. Então era sempre uma iluminação muito transparente, muito clara, né? Mas só que o seguinte, depois da Segunda Guerra, ou a partir da Segunda Guerra em diante, quando os europeus do cinema vão para Hollywood, correndo do nazismo, aí tudo vai mudar, porque o expressionismo alemão, que já era forte na Alemanha nos anos 30, e esses cineastas vão para Hollywood, eles vão aplicar um conceito de preto e branco, de luz e sombra, que isso vai chegar também no filme colorido, mas de luz e sombra, que vai influenciar um dos grandes marcos do cinema, que é Cidadão Kane. O Cidadão Kane usa, além de profundidade de campo, que era uma coisa nova, você já está vendo imagens, mas o Cidadão Kane vai usar a fotografia para enfatizar o drama, a angústia do personagem, os seus dilemas. Então, em alguns momentos, são sombras que vão nos mostrar os caminhos que esse personagem pode seguir ou não. Então tem isso. E tem também a fase entre os anos 40 e 50 do chamado filme noir, que é um cinema preto e branco também, que é uma escola para toda a história do cinema, que é um cinema que trabalha também com o jogo de luz e sombra para enfatizar personagens marginais, personagens criminosos, para ressaltar as mulheres fatais. Então esse jogo de luz e sombra, ele vai ser muito utilizado a partir daí. E tem outro aspecto, já no cinema moderno, você está vendo imagens do Acossado do Godard. No Acossado do Godard, como as câmeras ficaram mais leves, o cinema foi para a rua. Então, de novo, a fotografia do cinema ela vai se tornar realista e ela vai enfatizar, ainda no preto e branco, o clima, a subjetividade dos atores. Então é bom prestar atenção nisso. Agora eu vou dar exemplo de um filme que é recente, mais ou menos recente, para você ter uma ideia. Você já está vendo aí imagens do filme Todos os Homens do Presidente, que é sobre os jornalistas do Washington Post que vão fazer matérias mostrando os desmandos do presidente americano na época, nos anos 70, Richard Nixon. Agora, você vê em Todos os Homens do Presidente duas fotografias. Uma bem clara, bem transparente, quando os jornalistas estão na redação. É muito claro, muito transparente. Agora, tem a parte da garagem do prédio do jornal, onde os jornalistas encontram o Garganta Profunda, que é quem vem passar informações sobre os bastidores da política americana do presidente Richard Nixon. Aí o tom já é escuro, porque é o momento onde a fonte vai revelar os grandes problemas. Aí o diretor escolhe
em tom escuro, não transparente, para criar um suspense, para criar uma ideia da coisa sombria, da informação que vai revelar, vai sair da opacidade do escuro para revelar, para transparecer, para dar luz ao escândalo de Watergate. Olha, esse filme, Todos os Homens do Presidente, é uma aula de fotografia. Então, para ver o claro e o escuro. Agora, eu poderia falar aqui de um filme que eu já comentei, está no meu canal do YouTube, que foi lançado agora, que é A Tragédia de Macbeth. A visualidade, a direção de arte desse filme é outra aula de fotografia no cinema. Como a fotografia, junto com os diálogos e com o ator, que é o Denzel Washington, ela carrega o filme, ela dá sentido para o filme. Só de ver a fotografia, você vê o clima que é criado dentro do reino lá do Macbeth, os dilemas dele, as angústias de Macbeth são criadas pela fotografia. Muitas vezes não tem diálogo, não tem texto, é só fotografia e direção de arte. Então a fotografia vai depender muito, dá uma estudada, porque cada época vai ter um tipo de estilo de fotografia predominante. Hoje, por exemplo, é uma fotografia de novo que remete à transparência, não é? Tem muitos filmes de ação, a fotografia muito forte, mas utilizando ainda recursos que vieram do expressionismo alemão lá dos anos 30 e 40. Tá vendo? Então fotografia é fundamental, tem que prestar muita atenção. Esse é meu canal no YouTube, se inscreve aí. Abraço!